Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Glória a Deus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida
trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor pela cruz. Pela cruz me chamou, sem palavras me aproximo, quebrantado, o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Glória a Deus. 1 Timóteo 2, versículo 1 diz assim: antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém? A Bíblia nos diz que a gente deve orar, interceder, fazer súplicas, intercessão, oração por todos os homens, e principalmente, aqui, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele dá uma direção bem clara pelos reis, por aqueles que exercem alguma autoridade, e porque isso é bom, isso é agradável. Amém? Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão temerosas com a situação que o mundo está vivendo. Muitos estão procurando resposta, e você, como portador da palavra de Deus, você tem a resposta que muitos estão precisando. Porque você tem, como nós lemos aqui no início, como nós falamos aqui no início, a presença do Espírito Santo de Deus. Deus, ele veio, se revelou, enviou o seu Filho, em seguida enviou o Espírito Santo e depois enviou a igreja. A igreja tem uma resposta para este mundo que está tão atemoroso, que Cristo Jesus é a resposta. Amém? Jesus é a resposta. Então, eu queria convidá-los para a gente orar, pelo nosso país, pelo nosso estado, nossa cidade. Eu sei que às vezes a gente está tão envolvido com tantas coisas e nós perdemos, assim, às vezes até o foco do que orar, como orar, E uma coisa que é necessária a gente orar é pelo nosso país, é pela nossa nação, essa liderança que é constituída por Deus. E às vezes a gente fala assim: meu Deus, como é que pode ter esse ou esse líder? É Deus quem levanta reis, é Ele que destrona reis. Amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Nós sabemos que, infelizmente, tem muitas famílias que estão aí sofrendo o luto de perder um ente querido ou estar com alguém internado. Existe aí essa expectativa
na cabeça de muitas pessoas, né, que de repente aí com a vacina agora tudo volte ao normal, mas é tudo muito incerto para nós, e o que nós podemos ter é a confiança em Cristo. Amém? Eu queria que você orasse comigo, a gente orar em nome de Jesus, você colocar aí a vida daqueles que são líderes, né, da nação, do estado, da cidade, aqueles que foram constituídos, né, e também lideranças patronais. Ou seja, nós temos aí empresários que não sabem, né, como lidar com isso, enfim, só Deus para nos ajudar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus pelo nosso país, pela nossa nação neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra nos diz que nós devemos fazer, sim, exortações, orações, súplicas em todo o tempo. E um clamor que nós queremos Te fazer neste momento, Pai, como igreja do Senhor, é pela Tua misericórdia, é pela Tua graça, é pela Tua bondade, é pelo Teu amor, ó Deus, sobre nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, sabemos que as misericórdias do Senhor são, ó Deus, a causa de não sermos consumidos. Ó Deus, sabemos que somos pecadores e falhos. Ó Deus, e tudo que vem contra nós, ó Deus, é justo, Pai. Todavia, nós queremos clamar ao Senhor misericórdia, clamar ao Senhor por perdão, clamar para o Senhor pelo um avivamento em nossos corações, individualmente e também coletivamente como igreja. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, abra, ó Deus, o nosso entendimento, o nosso ouvido, ó Deus, a Tua palavra, ao que o Senhor tem querendo nos mostrar, ao que estamos vivendo. Porque, Senhor, sem a Tua direção, nós estamos totalmente perdidos, Pai. Ó Deus, se o caminho é estreito, ó Pai, se a porta é estreita, Pai, ó Deus, nos faça entender e caminhar por ela, mas com as mãos dadas ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, como Tua palavra diz, é o Senhor que levanta e é o Senhor que derruba líderes, reis, presidentes. Nós queremos Te clamar, ó Deus, misericórdia, Deus, misericórdia para com a nossa nação. Misericórdia, Senhor, porque sabemos que há corrupção, sabemos que há, ó Deus, injustiça, sabemos que há, ó Deus, tanto mal. Te clamamos misericórdia, Deus, como igreja do Senhor. Nós erguemos, ó Pai, as nossas vozes, clamando ao Senhor dos céus, que tenha compaixão de nós. Ó Deus, que vá do encontro a cada líder, ó Deus da federação, ó Deus do estado, do município, ó Deus dos parlamentares, aqueles que criam leis, aqueles que derrubam leis. Ó Deus, que o Senhor vá do encontro a cada servidor, Pai, a cada empresário, a cada professor, ó Deus, a cada um que exerce liderança. Ó Deus, que o Senhor possa tocar os corações, ó Deus, levar ao arrependimento aqueles que precisam, ó Deus, de se arrepender. Ó Deus, tocar o coração daquele que está endurecido. Ó Deus, santificar a nossa nação. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoe, Pai, como nação. Nos abençoe, ó Deus, aqui nesta cidade, ó Pai. Ó Deus, aonde tem igrejas sendo fechadas, empresas, escolas. Ó Deus, tantas famílias passando por momentos de dificuldade, que nós, como aqueles que devem ser, ó Deus, a luz deste mundo, possam ter a voz, ó Deus, a voz e a palavra, a direção, assim como Pedro escreve, que nós possamos estar, ó Deus, aptos a responder a qualquer um, Pai,
a esperança que nós temos, a confiança que nós temos. E a nossa confiança está no Senhor, Pai. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que essa seja a nossa verdade, que essa seja a nossa motivação, a nossa esperança. Em nome de Jesus, Pai, guarde os nossos corações, guarde as nossas vidas, guarde, ó Deus, a nossa nação. Salva-nos e seremos salvos. Santifica-nos e seremos santificados. Aviva a tua igreja, Pai. Aviva a tua igreja. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Deus é bom, né? Por nos permitir estarmos reunidos mais uma vez. Muitas vezes a gente deixa passar algumas observações, né, da vida. Vocês já pararam para pensar hoje quantas pessoas gostariam de estar reunidas com a igreja e por algum motivo não puderam, sabe? Algum fator social, algum fator, né, de enfermidade, aquelas que muitas vezes estão em um leito de hospital e que gostariam de estar reunidas, né, para louvar, para orar, para ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes nós perdemos isso, né, então nós abrimos mão disso para ficar no conforto da preguiça do nosso lar, né? Eu fico me perguntando assim, muitas vezes, assim, se, por exemplo, se hoje seria o último culto que eu estaria presente, sabe? Se Jesus voltaria, se eu estaria vivo para o próximo domingo, enfim, sabe? Essas reflexões assim que às vezes a gente se preocupa com tanta coisa, né? A gente se preocupa com trabalho, com casa, com rotina, com filho, com escola. A gente se esforça tanto em fazer essas outras atividades, mas o domingo de manhã é sempre mais difícil, né? Às vezes a gente prefere ficar no nosso mundinho do que se levantar e vir ouvir a palavra de Deus e ter a oportunidade, que é um privilégio para nós, podermos estarmos reunidos como a igreja de Cristo, né? Acho que sempre vale essa reflexão todos os dias, né, na nossa vida. Hoje nós vamos retomar a nossa série expositiva que nós começamos no dia 7 de julho de 2019. Muito tempo já, né? Dia 7 de julho de 2019, nós começamos a série sobre o Evangelho de João, né? Alguns aí se lembram, outros não. Mas hoje eu queria tentar trazer aqui um breve resumo de tudo que nós vimos, sabe? De todas essas mensagens. E eu queria te convidar aí você abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, do que nós vamos caminhar aí, se Deus assim nos permitir, por 11 capítulos. Acho que vocês nunca vão ler 11 capítulos tão rápido assim como vocês vão ler hoje. Deixa sua Bíblia aberta para a gente tentar. Acho que toda vez que a gente parou para expor, para estudar um livro assim, é de grande valia, porque a gente tem um conhecimento do contexto, da situação, do social daquela época, do que estava acontecendo, e Cristo se revela de uma maneira para nós tão grande que a gente passa a conhecer cada vez mais sobre Ele, né? A infinitude da graça de Deus é revelada a nós através das Escrituras. Não existe um outro meio de nós conhecermos quem Deus é, de conhecermos quem Cristo é, senão pela sua palavra. Às vezes a gente acha que conhece Cristo, acha que conhece Deus, e quando a gente se debruça de forma bem profunda nas palavras, a gente é impactado e fala assim, puxa, como que eu nunca tinha visto isso antes? Puxa, como que eu nunca tinha entendido essa passagem dessa forma? E assim deve ser a nossa leitura bíblica, né? O pastor Wagner sempre fala, né, a gente sempre repete, ensina que
A nossa leitura superficial não nos revela quem Cristo é. Nós precisamos nos debruçarmos sobre as Escrituras. É fácil entender a Bíblia? Sim ou não? Não, difícil demais. Então requer estudo, requer dedicação, requer oração, requer tirar um tempo do seu dia para você realmente, pode ser um versículo, mas se você entender ele na sua verdadeira profundidade, você já foi abençoado e já foi edificado. Amém? João capítulo 1, versículo 1. Essa foi a primeira mensagem que nós trouxemos aqui no dia 7 de julho de 2019. E logo nessa primeira mensagem, nesse primeiro versículo, onde está escrito: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Às vezes a gente, olhando de forma superficial esse versículo, a gente não tem a noção da profundidade de mensagem que a gente tem aqui, né? Tem essas mensagens todas que a gente vai tentar repetir aqui hoje, bem superficialmente, todas estão lá no nosso canal no YouTube. Se você quiser rever alguma delas, fica à vontade, tá? E logo nesse versículo 1, a gente tem aí em evidência a palavra verbo, né, que é o que João traz aí para nós, que é traduzido do grego por logos, né? E João repetiu essa palavra 3 vezes. Então, ou seja, ele tinha um propósito com essa repetição. Ele tinha o porquê falar que no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. A palavra Logos, quando a gente estuda um pouco sobre ela vem do grego de logia, de lógica, algo que remete a um conceito, uma situação específica, algo que é o fundamento de alguma coisa. Então, tudo que a gente tem hoje com logia, que é o que a gente tem aí, biologia, sociologia, tudo isso vem de um fundamento firmado em algo. E João se referiu a quem como o Logos? A Cristo. Cristo era o Logos de Deus. E nesse sentido ele quis dizer que Cristo é a palavra viva de Deus. Cristo é o Logos falado de Deus. Ele tinha certeza do que ele estava falando. O Logos aqui apontava para testificar quem era Cristo. Então vocês imaginam, João inicia a sua carta já testificando quem Cristo era. Que Cristo era o Logos de Deus, ele era a palavra viva de Deus. E João não usou essa palavra Logos à toa, ele tinha uma razão para atribuir aquela palavra Logos a Cristo, porque ele sabia que Cristo era o fundamento de todas as coisas. Amém? João tinha certeza de quem Cristo era. Ele era o Deus vivo na terra, o Filho de Deus, o Messias prometido, o nosso único e eterno Salvador. É por isso, não precisa abrir, é por isso que João repete lá em João 17, capítulo 3, ele diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João começa a sua carta defendendo de que Cristo era o Filho de Deus, era o Messias enviado, aquele que era o prometido, e que ele era Deus e ele estava com Deus. E nós vemos no relato das Escrituras que nada foi feito fora de Cristo, ou seja, Cristo estava com Deus no início de todas as coisas. Ele é eterno, ele começou e terminará a boa obra em nossas vidas. Maravilhoso, né? Isso aqui é algo muito superficial, a gente tem uma mensagem só sobre isso, muito mais profunda, então acompanha lá no nosso canal. No decorrer do capítulo 1, a gente tem ainda 2 pontos importantes aqui que eu queria ressaltar. O primeiro deles, o testemunho de João Batista, tá? Que a gente encontra aí a partir do verso 20. Acompanha comigo a leitura, amém? João 1,
João capítulo 1, versículo 20 em diante. Ele diz assim: ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou Cristo, perguntaram-lhe. E então, quem você é? É Elias? E ele disse: não sou. És um profeta? Ele respondeu: não. E finalmente perguntaram: quem você é? Dá-nos uma resposta para que levemos àqueles que nos enviaram. E que diz que você é acerca de si mesmo? E João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Alguns dos fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então você é quem batiza? Se não é o Cristo, nem Elias, nem um profeta? E João respondeu: eu batizo com água, mas entre vocês está aquele que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias da sandália tu não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é muito superior a mim, porque já existia antes de mim. Amém? Então, ou seja, a gente conhece um pouco desse contexto. João tinha sido ali interrogado para saber quem ele era. Os fariseus tinham mandado pessoas para saber quem era João. E João claramente falou assim: eu não sou o Cristo. Eu sou aquele que vem antes dele, que caminha pelo deserto, que vem anunciar a chegada desse Salvador. Eu batizo com água, mas ele, a gente vai ver no decorrer do capítulo, que ele batiza com fogo. Ele batiza com o Espírito. E João aqui, a gente conhece um pouco da história, mas João, ele em nenhum momento ele ortoga para si alguma autoridade. Ele muito claramente ele diz que importa que ele cresça e eu diminua. João reconhece a sua pequenez diante de Cristo e ele assume isso publicamente, que ele não era digno nem de desamarrar as sandálias de Jesus. Maravilhoso isso, né? Isso é muito confrontador aos nossos tempos, quando a gente vê líderes religiosos sendo exaltados, né? Semana passada, passou um vídeo na internet aí, no Facebook, sobre aquela, esqueci o nome dela, é Priscila Feber, Ludmila Feber. As pessoas simplesmente no culto adorando ela, lavando o pé dela, colocando ela como a mãe das igrejas, sobre a intercessora, enfim, né? E a gente vê que não é esse o relato bíblico. O relato bíblico é que João tinha um papel e ele abdicou disso. Ele falou assim: eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. Ele é o Cristo, ele é o Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não posso fazer nada por vocês. E isso tem que ser a nossa realidade. Pastor, irmão, diácono, presbítero, ninguém pode fazer nada pela sua vida. Quem pode fazer pela sua vida é Cristo Jesus. O máximo que nós podemos fazer pelos nossos irmãos é ensinar a palavra e orar por ele. Mas salvar a sua alma, só Jesus pode fazer isso. Né? O segundo ponto desse capítulo é o início do ministério de Jesus ali, e ele chamando seus primeiros discípulos. A gente encontra isso ali a partir do versículo 47, ainda no capítulo 1, tá? E ele diz ali: ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí vem um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. E perguntou Natanael: de onde me conheces? E Jesus respondeu: eu o vi quando ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. E então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse: você crê
porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas muito maiores do que essa. Ou seja, Jesus começa ali a chamar os primeiros discípulos. O seu ministério estava começando. Ele ainda era contemporâneo ali de João Batista. Mais para frente a gente vê a morte de João Batista, né, e realmente o ministério de Jesus começa a se acender realmente. No capítulo 2, versículo 11, a gente tem assim: este é o sinal miraculoso em Caná na Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou e revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. No capítulo 2 a gente tem o relato do primeiro milagre que Jesus faz. Alguém lembra qual que é? De transformar água em vinho no casamento. Né? Esse foi o primeiro sinal da sua glória que Jesus faz. E é ali que os discípulos tiveram o primeiro impacto com ele. Falaram assim: puxa vida, né? Nunca ninguém fez isso, nunca ninguém fez nada parecido. E ali começou o início de toda a perseguição, sabe? A gente entende que, né, no decorrer de todo o capítulo, a gente entende que todo mundo ficava extasiado com as coisas que Jesus fazia. E muitos passaram a seguir Jesus por causa dos milagres. Não por quem ele era. É uma grande diferença disso. Você estar com Jesus pelos milagres e estar com ele pelo que ele é. Nós vamos entender um pouquinho mais. A partir do versículo 13, ainda no capítulo 2, a gente tem assim: quando já estava chegando da Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém no pátio do templo e viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote com cordas e os expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. E aos que vendiam pomba disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Essa foi a passagem que a gente entende que Jesus ali literalmente estava irado contra aquele povo, né? E pode parecer pesado a gente achar que Jesus em algum momento estava irado contra alguém, mas é a palavra de Deus quem diz. Aqueles que estavam fazendo o mercado dentro do templo, ele não admitiu isso de forma alguma. E às vezes é difícil a gente assimilar isso só na leitura, mas imagina Jesus chegando dentro do templo com um chicote e botando literalmente todo mundo para correr. Sabe? Se fosse nos dias de hoje, talvez a gente escutaria assim: que isso, que falta de amor ao próximo. Deus é amor, Jesus é paz, é alegria. Você não pode fazer isso. Mas era o Deus vivo que fez isso. O Deus encarnado na terra que expulsou do templo aqueles que estavam fazendo baderna dentro da casa de Deus. Isso serve para nós para refletirmos se Jesus fez isso com aqueles que estavam pecando, né, ali dentro, com aqueles que estavam fazendo, que conviveram com ele. Isso deve nos trazer um peso muito grande sobre a nossa vida espiritual, sabe? A gente tem, eu escutei uma vez uma frase que todos nós estaremos diante de Deus, sabe? Um dia, todos nós estaremos. A grande questão é se você vai chegar justificado diante de Deus, ou se você vai chegar condenado. E a palavra de Deus nos diz que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Jesus ali no templo deu um milésimo de uma amostra do que é a ira santa de Deus. E nós não temos noção do que será no dia do julgamento.
Nós não temos essa realidade. Isso faz nos alertar para o estado do nosso coração hoje. Se nós realmente mudamos de vida, se nós realmente mudamos o nosso coração, se realmente nos arrependemos dos nossos pecados. É difícil a gente imaginar um Deus que é totalmente santo, que é totalmente amor, que é totalmente gracioso, ser um Deus irado também. Mas é a verdade, é o que a Bíblia diz. A ira santa de Deus é contra o pecado. E o nosso pecado faz a separação entre nós e Deus. Então, que possamos refletir, não somente hoje, o estado do nosso coração. Amém? No capítulo 3, a gente tem uma mensagem maravilhosa, né, ali de uma conversa entre Jesus e Nicodemos, né, algo que reflete isso que eu acabei de falar. O que a gente conhece ali como é necessário nascer de novo. É o que a gente entende sobre isso. E o próprio Nicodemos não entendeu isso, né? Na hora ele não consegue entender. Então, a partir do versículo 3, acompanha comigo aí. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer para onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. Eu acho essa uma das passagens mais maravilhosas das Escrituras, sabe? Assim, quando a gente entende o que é nascer de novo, né, pode parecer até metáfora, né, da gente estar sendo poético, mas é literalmente nascer de novo. Porque nós herdamos do Éden uma raiz pecaminosa, o pecado mortal, que nós achamos que vivemos, nós achamos que temos vida, nós achamos que estamos aqui felizes e contentes com a vida que a gente tem. E quando Cristo se revela a nós e toma o nosso coração, nós ficamos tão extasiados que a gente fala assim: agora eu tenho vida. Eu achava que eu vivia, e hoje eu tenho vida. Aquilo que eu tinha antes era algo totalmente fútil e inútil. A nossa vida literalmente é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Agora, o que mais nos entristece é ver pessoas que a gente ama e que não têm o depois de Cristo. Pessoas que não se arrependeram dos seus pecados, pessoas que não se renderam à graça de Deus, pessoas que não tiveram o seu coração transformado. É muito pesado, eu já disse aqui isso uma vez, mas é muito triste você ver um parente seu caminhando a passos largos ao inferno. É muito triste isso. Uma pessoa que você ama, talvez o seu cônjuge, seu filho. E qual que é o nosso papel nisso? Pregar o Evangelho. Falar de Jesus para eles. Nós vamos mudar o coração dessa pessoa? Não, a gente não consegue mudar nem o nosso. A gente não consegue mudar o que a gente sente, o que a gente vive. Imagina o de outra pessoa. Mas o nosso papel como seres que nasceram de novo da água e do Espírito, como Jesus falou, é falar de Jesus para essas pessoas. Como o pastor Wagner iniciou dizendo sobre a lei, Jesus deu uma ordem: ide pregar o Evangelho. É uma ordem.
Não é uma opção, se você tiver tempo, se você tiver afim. Não existe isso na nossa vida. Vai e prega o evangelho. Às vezes a gente tem a mentalidade, a gente já falei isso aqui muitas vezes também, que pregar o evangelho é você sair da sua casa e ir para outra cidade, outro país e tudo. Não é. Às vezes você quer ir para longe, mas você não fala com o seu irmão sobre Cristo. Você não fala com a sua esposa, você não fala com o seu patrão, com o seu colega de trabalho, aquele que fica do seu lado 14 horas por dia, você não tem coragem de abrir a boca e falar dele, das maravilhas que Jesus fez na sua vida. Então, o nosso papel é falar de Jesus. Amém? No capítulo 4, no versículo 9, a gente tem ali uma passagem muito interessante que quebra um paradigma para os judeus, que é da mulher samaritana. E a partir do versículo 9 ele diz assim, todo mundo acompanhando? No versículo 9 ele diz assim, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você teria pedido para ele, você teria pedido e ele lhe teria dado da água vida, da água viva. Amém? A gente entende esse contexto ali que os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus chega para uma mulher samaritana e pede água para ela. E ela fala com ele, mas como é que você, como um judeu, está me pedindo água? Como é que pode? Você sabe que a gente não se dá bem, que os nossos povos não se batem, né? E Jesus fala com ela assim, se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem está te pedindo água, ele teria te dado a água da vida, a água viva, igual nós cantamos aqui agora há pouco. E Jesus ali literalmente se revelou àquela mulher. E ela saiu daquele diálogo, dessa passagem, totalmente extasiada e cheia do Espírito. E alguns teólogos costumam dizer que ela foi a primeira missionária samaritana, porque ela saiu dali e foi espalhar para todo mundo de Samaria que Jesus tinha se revelado a ela. Então, ou seja, é uma passagem que marca um paradigma e reforça para nós que nós só conhecemos a Cristo quando Ele se revela a nós. É impossível, entendam isso, é impossível nós, com nosso coração pecaminoso, irmos até Cristo. A gente não vai conhecer. Antes de você ser transformado, você pode pegar a Bíblia inteira e ler de capa a capa. Você não vai entender nada. Bolufas nenhuma. Porque quem te dá entendimento para isso aqui é o Espírito Santo. É só Ele que te capacita, que destampa os seus olhos da incredulidade e faz você entender quem Cristo é. E se hoje nós conhecemos a Cristo da forma como Ele é porque Ele se revelou a nós. Não foi mérito nosso de termos caminhado até Ele. Pelo contrário, a gente estava caminhando em direção oposta. A gente caminhava em direção ao inferno. E Ele nos resgatou. E Ele mudou o nosso caminho. Essa é a verdade bíblica para isso. E foi assim comigo e foi assim com você. E vai ser assim até quando Cristo voltar. Só Ele se revela a nós pela sua graça e pela sua misericórdia e pelo seu propósito eterno da salvação. Amém? Capítulo 5. Ali nós temos um novo sinal de Jesus, um novo milagre que Ele faz, né? Jesus cura ali um paralítico, em algumas traduções, um coxo, né? Ali no tanque de Betesda. No capítulo 5, a partir do verso 5, a gente tem assim, um dos que estavam ali era o paralítico, que fazia 38 anos que ele estava ali. Só um parênteses aqui, vocês têm noção do que é uma pessoa passar
38 anos enferma na beirada de um tanque esperando um milagre? Eu acho, toda vez que eu me deparo com essa passagem, eu fico pensando, né? É praticamente o que eu tenho de vida, 38 anos, a pessoa estava ali esperando um milagre, sabe? E o que mais me impressiona nisso aqui é que ele não perdeu a fé. Ele não perdeu a esperança de ter o milagre dele. Porque ele estava ali há 38 anos. Nós, às vezes, ficamos tão ansiosos com o agir de Deus na nossa vida que a gente não tem paciência de esperar alguns minutos, algumas horas, né? Muitas vezes a gente pode esperar uma vida inteira por alguma coisa e a gente acaba desistindo, a gente acaba perdendo a fé. Mas o milagre tem um propósito na nossa vida. Ou seja, o maior milagre que Deus já fez comigo e com você foi transformar o nosso coração. Eu já falei isso algumas vezes, que transformar água em vinho, abrir o mar vermelho, chover pão, fazer codornizes aparecer no meio do deserto, isso é peixe pequeno para Deus. Ele transformar um coração de um pecador, de um homem que odiava a palavra de Deus, e fazer esse homem amar e seguir e sofrer por causa do nome dele, isso sim é um milagre. Isso sim é um maior milagre. Continuando, que fazia 38 anos que estava ali. E quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus disse-lhe: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Amém? Jesus tinha um propósito em curar aquele homem, e principalmente num sábado, a quebrar todo um paradigma da lei judaica, né? Que não, porque guardar o sábado era um mandamento, era uma lei, e os judeus não carregavam nem a maca no sábado, não podia fazer nada, quanto mais curar um homem. E o propósito de Jesus foi justamente esse, para demonstrar ali a sua autoridade, porque ele não era qualquer um, ele era o Filho de Deus. Jesus ter curado daquele homem ali foi do início da perseguição dos judeus contra Jesus, porque ele quebrava um paradigma da lei, ele quebrava aquilo ali, mas não pode fazer nada aos sábados. E Jesus vem e fala, para demonstrar amor e misericórdia com as pessoas, não existe dia, não existe hora. Eu tenho autoridade para fazer isso, porque ele se revelava: eu sou o Filho de Deus, e ninguém acreditava. Então, ou seja, o propósito ali era demonstrar a sua autoridade naquela passagem, porque o dia do sábado era um dia do Senhor também. Amém? Amém? Então, tá bom, vocês estão com sono? João 5, no versículo 19 e 20, continua assim: e digo-lhes, e Jesus disse-lhes essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho de Deus não pode fazer nada por si mesmo, mas pode fazer o que o Pai fizer, porque o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e ele demonstra tudo o que ele faz. Sim, para admiração de vocês, ele mostrará obras muito maiores do que estas. Aqui Jesus estava respondendo a esse questionamento
de que os judeus fizeram para ele. Ele falou assim, como é que você cura alguém no sábado? Como é que você faz isso? Você não pode fazer isso. E ele fala, o filho do homem não pode fazer nada se o pai tu não autorizar. Tudo que eu faço é com a autoridade dele. E para surpresa de vocês, eu vou fazer coisas muito maiores do que essa. A que ele estava se referindo? A sua ressurreição, a sua morte. Ele estava se referindo a isso. Jesus sempre deixou ali nas entrelinhas, né, sobre o seu propósito de vida, sobre aquilo que ele tinha que fazer. Mas os judeus e todos aqueles incrédulos com o coração endurecido não entendiam aquilo. E a partir do versículo 24, ele continua assim, e eu lhes asseguro, ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não está condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que o ouvirem viverão, pois da mesma em vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter si mesmo, e dou-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Eu acho aqui que se a palavra de Deus acabasse aqui, a gente já não precisava de mais nada, sabe? Se a gente tivesse só esse capítulo de João, já seria suficiente para nós. Porque Jesus resume tudo em uma coisa só, sabe? Em poucos versículos, que ele diz, é chegada a hora de que os mortos na fé, os mortos espiritualmente, ouvirão a voz do Filho de Deus. Ou seja, ele veio para resgatar aqueles que estavam mortos, assim como eu e você. E esses que crerem nele e naquele que o enviou, terão a vida eterna e não serão condenados. Olha que mensagem maravilhosa que nós temos aqui. E ainda ele fala assim, e eu tenho autoridade para julgar, porque eu sou o Filho do homem. Ele é o Filho de Deus, o Deus vivo na terra. Então, como que ele disse outras coisas? Quando ele termina o versículo 27, ele está falando assim, eu disse todas essas coisas aqui, porque eu tenho autoridade para julgar, porque eu sou o Filho de Deus. É como se Jesus se apresentasse assim, o seu cartão de visita, eu sou o Filho de Deus. Não precisa mais que isso. Isso já basta para nós. No capítulo 6, a gente tem ali outro sinal de Jesus. Quando a gente faz a leitura completa, a gente tem ali a multiplicação dos pães e dos peixes, né? A gente tem essa passagem ali, que é uma passagem grande, e o que a gente tira de ensino disso, que a gente já falou isso aqui muitas vezes, igual eu iniciei falando, tinha uma multidão caminhando com Jesus. Multidão. Só que todos esses eram que tinham visto os outros milagres que ele fez. As pessoas caminhavam com Jesus ali por causa dos milagres, e não porque ele era o Filho de Deus. E isso, muito tristemente, ainda é uma realidade dos nossos dias, sabe? As pessoas buscam a Deus quando tudo está errado na vida. Quando tudo está errado, sabe? Procuram em Deus o seu santo casamenteiro, o seu gerente do banco para resolver a sua vida financeira. Procuram um psicólogo, procuram alguém para solucionar um problema de saúde, procuram um médico, e procuram em Jesus isso tudo. Vão encontrar? Vão, se for da vontade de Deus, sim. Mas a grande dificuldade das pessoas é reconhecerem que elas são pecadoras e precisam de um Salvador. Você vir até a igreja para falar assim, eu preciso de um Salvador, porque os meus pecados estão me matando. Essa é a grande dificuldade da nossa sociedade. E desde o início, a gente vê aqui que nos dias de Jesus já era assim. Por que as pessoas estavam com Jesus ali? Porque as pessoas tinham fome. As pessoas tinham fome. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, multiplicou e alimentou todo mundo. Lógico que as pessoas vão continuar andando atrás dele. Falou assim,
Eu estou aqui, eu estou suprido da minha necessidade básica. As pessoas que entram para uma igreja achando que vão resolver a sua vida financeira, vão resolver o seu casamento, vai resolver o seu problema no trabalho, se enganam. Porque às vezes a coisa fica pior ainda. Fica muito pior. Estar em Cristo não torna nada mais fácil. Torna possível a sua salvação. Mas a sua vida, às vezes, piora e muito. A perseguição aumenta, a pressão, uma guerra espiritual danada que a gente passa todo dia, toda semana. Jesus disse que no mundo vocês terão aflições. Ele não garantiu paz para ninguém, não. Isso aí é outro evangelho. É maldição, é anátema, como Paulo diz. Se você escuta um evangelho que tipo assim, venha para Jesus e todos os seus problemas estão solucionados. Mas quem não queria? Além de estar com Jesus, ainda ter uma vida tranquila e calma? Todo mundo quer, filho. Até eu sou mais bobo. Todo mundo quer. Mas a realidade bíblica é, vocês terão aflições, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Vocês serão mortos por causa do meu nome. E Jesus disse, aquele que quer caminhar comigo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não disse, negue a si mesmo, deita e descansa e relaxa, não. Toma a sua cruz, é pesado, é pedreira. Luta após luta. E isso a gente sabe muito bem. E no mesmo capítulo 6, a gente tem ali, quando Jesus, após esse episódio da multiplicação dos pães, que ele se revela, faz outro milagre ali, ele se revela àquelas pessoas como o pão da vida, né? Que é o grande ápice desse capítulo. E a partir do versículo 26, olha só, e diz assim, Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os meus sinais miraculosos, mas porque comeram pão e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. No versículo 32, e declarou-lhe Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés que deu o pão do céu, mas o meu Pai a quem dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. E disseram-lhe eles, Senhor, dai-nos para sempre desse pão. E então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Glória a Deus por isso, gente, é maravilhoso. Então, ou seja, Jesus falou-lhe assim, vocês estão comigo porque vocês estão comendo pão, mas não se preocupem com esse pão não, procurem o pão da vida, porque quem tem o pão da vida nunca terá fome e não terá sede. Fome material igual a gente tem? Não. Fome espiritual, vai estar saciado. Qual que é a diferença daquele que está em Cristo e daquele que está no mundo? Sabe, às vezes a gente pode parar para pensar, a gente vai lá em Salmo 37, né, que a gente vê isso, que ele faz assim, puxa vida, fulano não tem Cristo na vida, poxa, próspero, casamento bacana, cheio de filho, carro zero, casa, tal, emprego, vida do cara perfeita. Tudo bom, tudo do melhor. E eu aqui em Cristo sofrendo para burro, passando dificuldade para caramba. Qual que é a diferença? Aquilo que o mundo não pode roubar de nós, a nossa paz, a nossa alegria que não se vai quando essas coisas se perderem. Eu sempre digo aqui, se a nossa alegria e a nossa esperança depender daquilo que se pode perder, ela se vai junto com essas coisas. Às vezes a gente costuma dizer que fica até um pouco pesado, né? Fala assim,
Às vezes a gente pode colocar no nosso casamento a nossa alegria, nos nossos filhos a nossa alegria, no nosso relacionamento, no nosso trabalho. Isso tudo pode se perder. Você está casado hoje, está bem. Amanhã a mulher pode acordar com a cara fechada e tchau para você. Estou mentindo? Não, mãe. É assim que funciona. Que garantia que nós temos do nosso casamento ser eterno? O único casamento, o que é eterno, é de Jesus com a sua igreja, do qual nós fazemos parte. Quem pode garantir que seu filho vai te amar a vida toda? Ninguém pode garantir isso, não. Se a nossa felicidade depender disso, no primeiro momento isso pode se perder, a nossa felicidade, a nossa esperança vai. Se a nossa felicidade está no nosso trabalho, no nosso dinheiro, essas coisas podem se ruir e vai embora. Agora, quando a nossa felicidade está alicerçada em Cristo Jesus, que é eterno, o mundo pode ruir aos nossos pés. A gente passa dificuldade, a gente passa provação, a gente passa luta. Estamos vivendo esse momento, né, onde ímpios e justos estão passando a mesma pandemia. Só que qual que é a nossa diferença? Nós temos o Espírito Santo que nos consola todos os dias. Nós temos a certeza de que tudo isso vai passar para a glória de Deus. Nós temos a certeza que nada disso está fora do controle de Deus. E o mundo não tem essa certeza. A nossa esperança está em Cristo Jesus, somente nele. Se nós estivermos firmados nessa rocha eterna, nada pode nos abalar. Amém? John Piper costuma dizer uma frase sobre esse contexto, que ele diz assim: se tirar Jesus de dentro de nós, fica um buraco tão grande que o mundo inteiro não pode preencher. Sabe, poético, lindo, mas tem que ser vivido. Sabe, isso tem que ser vivo. A gente perde parente, a gente perde trabalho, a gente perde dinheiro, a gente se decepciona com as pessoas todos os dias, mas nenhuma dessas coisas pode roubar a nossa fé. E mesmo diante dessa situação, Cristo ainda está em nós, e nós estamos nele. No capítulo 7, nós temos 2 acontecimentos ali que saltam aos nossos olhos, sabe? Primeira delas ali, a gente tem ali a primeira intenção dos judeus prenderem Jesus, sabe? A gente vê isso ali no versículo 28. Ele diz assim: enquanto Jesus ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não estou por aqui mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e vocês não o conhecem, mas eu conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. E então tentaram prendê-lo, mas ninguém o conseguiu colocar as mãos, porque a sua hora ainda não era chegada. Nesse contexto, Jesus estava ensinando ali, os judeus olhavam e falavam assim: como é que esse homem que é filho de Maria e José, carpinteiro da Galileia, está ensinando nessas coisas? E ele diz que é o Filho de Deus, que é o Messias, e nós não sabemos quem é o Messias. E ele está se apresentando como o Messias, e ele diz assim: vocês realmente me conhecem, eu sou filho de José e de Maria, mas quem me enviou, vocês não conhecem. Por quê? Porque Deus não tinha se revelado a eles. E ali tem a primeira intenção de prender Jesus. E o grande ponto aqui é que o versículo diz assim: e ninguém colocou mãos nele, porque ainda não havia chegado a sua hora. Isso mostra para nós uma série de coisas na nossa vida, sabe? Uma série de questões de que os propósitos de Deus, como diz Jó, nunca serão frustrados, nunca serão antecipados e nunca serão adiados. As coisas acontecem no momento em que Deus estipulou que fosse acontecer. Tudo tem um propósito na sua vida. O tempo de todas as coisas é de Deus.
O nosso tempo é algo que não se compara ao tempo de Deus. Nós somos pessoas totalmente temporais. A gente conhece horas, minutos e segundos, semanas, dias, meses. E o tempo de Deus não é assim, né? Às vezes nós ficamos ansiosos com certas coisas, mas Deus está no controle, está no tempo dele, e o propósito dele na minha e na sua vida nunca será frustrado, nunca será demasiadamente largado de lado, sabe? Às vezes a gente pode ter a falsa sensação de falar assim, nossa, será se Deus esqueceu disso, coisa... Nós estamos falando do Deus criador de todas as coisas, aquele que era antes do tempo, né? Então, eu não vou lembrar quem que escreveu agora, mas alguém escreveu assim, uma vez assim, Jesus teve uma relevância muito grande no mundo, até o tempo foi por causa dele. Se nós temos hoje o calendário que temos, é por causa de Jesus, é por conta dele nesse mundo. Então, ou seja, ele marcou toda a história e sempre marcará toda a eternidade. O capítulo 7 vai trazer aqui para nós um outro ponto muito interessante, né, que sobre essa revelação de Jesus também. E muitas vezes em tempos difíceis como nós estamos vivendo hoje, a gente costuma até murmurar contra Deus, né? A gente costuma reclamar de certas coisas, de certas situações, porque ainda é o velho Adão falando em nós, né? O pecado ainda que habita em nós. E no capítulo 7, versículo 37, ele vai dizer assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Dois pontos muito importantes que a gente não pode deixar de falar aqui. O primeiro deles é: quem crer em Deus, do seu interior fluirão rios de água viva. Você terá alimento eterno, você será saciado por Ele, e você alimentará outras pessoas com isso, né? A gente tem esse dom dado por Deus de falar de Jesus o tempo todo. Agora, o que nos chama atenção aqui, né, quando Jesus diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras. O como diz as Escrituras aqui joga por terra toda a nossa teologia do achismo, sabe? Toda a nossa teologia de autossuficiência e achar que conhecemos a Deus. Porque nós até ensinamos isso aqui, já falamos, eu, pastor Wagner, que nós podemos achar que cremos em Cristo conforme a gente acha que Ele é, sabe? A gente corre o risco de viver uma vida religiosa achando que crê em um Cristo verdadeiro, mas que na verdade nós estamos crendo em um Cristo criado por nós. Se você perguntar para qualquer pessoa aí na rua, se você crê em Deus, o que 99% das pessoas vão falar? Que sim. Você crê em Jesus? Sim, creio. Agora, a grande diferença é se ela crê como ela acha que é Cristo ou como a Bíblia diz que Jesus é. Porque muitas vezes seguir esse Deus revelado nas Escrituras é muito mais difícil do que seguir a um Deus que você criou na sua cabeça. E pasmem vocês que nós podemos criar uma idolatria de um Cristo dentro de nós, sabe? Um
Cristo da qual as Escrituras não revela, a gente pode estar adorando e servindo a esse Cristo e vivendo uma vida religiosa e achando que estamos vivendo uma verdade. É por isso que Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, não como eu acho que é, não como eu imagino que seja esse Cristo. Porque eu posso servir a um Cristo que me permite um jeitinho brasileiro em tudo. E eu posso servir a um Cristo que é onde eu posso justificar o meu adultério e dizer que a carne é fraca. Eu posso servir a um Cristo que me permite ser um irresponsável no meu trabalho e viver de qualquer forma, trabalhar de qualquer forma. Vocês entendem como que a gente pode achar que serve a um Cristo, viver uma vida religiosa, vem, canta, dá oferta, ouve a palavra e está vivendo uma idolatria dentro de si? Isso é um risco muito grande para nós. É por isso que Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Porque as Escrituras revelou quem Cristo é. Ela revelou quem verdadeiramente é o Filho de Deus. E não do modo do que eu e você achamos que pode ser. Que eu e você achamos que podemos conduzir a nossa vida de qualquer forma. E não é assim. É como diz as Escrituras. Amém? Pesado, né? Mas é bíblico, tá, gente? Isso é verdadeiro. No capítulo 8, a gente tem ali a passagem muito conhecida da mulher adúltera. Né? A partir do verso 3, a gente tem assim: os mestres das leis e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher repreendida em adultério. E fizeram-na ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Na lei, Moisés ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? E eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele levantou-se e disse: se alguém estiver sem nenhum pecado, e seja o primeiro a tirar a pedra nessa mulher. Essa passagem, quando a gente se aprofunda, a gente percebe que a intenção dos judeus e dos fariseus ali não era condenar a mulher, ela colocar a situação contra Jesus. E Jesus, como sendo Deus, já sabia da intenção deles, de todas essas coisas, simplesmente volta a pergunta, sem desconsiderar a lei e sem desconsiderar o ato da mulher. E fala assim, que aquele que está sem pecado pode atirar a primeira pedra. Ou seja, Jesus ele usou toda daquela situação para fazer uma análise no coração deles. A ponto eles poderiam olhar para si, mesmo sendo incrédulos, né, e detentores da palavra, falar assim: puxa vida, essa mulher errou, realmente, foi pega em adultério, mas eu também não sou santo não, né? Eu estou errado também. Jesus, em momento algum, falou para ninguém não apedrejar. Jesus simplesmente usou da situação do coração deles para mostrar quem eles eram realmente. E isso serve para nós todos os dias. Todos os dias a gente se depara com situações e pessoas que podem nos fazer refletir sobre a real situação do nosso coração. Né? Às vezes é muito mais fácil julgar do que avaliar a si mesmo. Se tem uma coisa que nós sabemos fazer, que nós temos doutorado, é julgar as pessoas. Isso aí nós fazemos com sabedoria. Mas olhar para dentro de si, não, fica para outro momento. Né? Agora não é hora disso não. E foi o que Jesus fez com os judeus ali naquele momento. E
E novamente no verso 12, Jesus se revela àquele povo, falando novamente ao povo: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essas revelações de Jesus se apresentando como o pão da vida, a água viva, a luz do mundo, isso mostra para nós e intensifica aquilo que a gente conhece dele, sabe? Porque muitas vezes passagens muito simples como essas, mas que são chaves para a nossa fé, a gente acaba esquecendo no dia a dia, né? A gente acaba passando por cima disso. E se nós lembrarmos dessas três coisas, que Jesus é a água viva, é o pão do céu e é a luz do mundo, com toda certeza os nossos dias serão muito melhores. Com toda certeza nós teremos algo de muito novo a viver a cada dia. Amém? No capítulo 9, Jesus inicia ali curando um cego de nascença. No versículo 1 ele diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença e seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele e nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Naqueles tempos, e até hoje, infelizmente, é muito comum as pessoas acharem que o pecado é algo, que alguma enfermidade é por causa de um pecado. Nossa, aquele homem nasceu assim porque ou ele ou os seus pais pecaram, e eles achavam que isso era um castigo de Deus. E Jesus vem aqui claramente e fala: não, de maneira alguma, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso foi feito para que fosse manifestada na vida dele a obra de Deus. E muitas vezes é difícil a gente olhar para alguma enfermidade que entra na nossa vida, na vida de alguém que a gente ama, a gente ter a sabedoria de olhar com isso, sabe? De ver que aquilo ali é uma obra de Deus. Deus permitiu? Sim. Qual o propósito? A gente não sabe, né? Mas que a gente deve olhar que todas as coisas são feitas para a glória de Deus. Né? E é muito comum a gente ter situações que nós vamos nos deparar com uma enfermidade e a gente ter que olhar assim e refletir assim: será se isso é para a glória de Deus? Como que eu vou lidar com isso na minha vida? Mas sempre tem aquela pergunta: e se Deus quiser usar algo ruim na sua vida para ser glorificado? E Ele pode fazer? Eu acho que pode. A gente tem relatos bíblicos de N passagens disso. Né? A gente tem... Deus pode usar de qualquer situação a ter o seu nome glorificado. Agora, como que a gente vive com isso? Como que a gente encara isso na fé? É que é o grande dilema, é o grande desafio. Mas para isso que nós estamos chamados a ter certeza de que Deus é o Deus soberano de todas as coisas. Amém? Irmãos, eu já estou terminando, tá? 5 minutinhos. No capítulo 10, a gente tem uma passagem que traz um conforto, um consolo para nós, que é algo que excede todo o nosso entendimento, sabe? No capítulo 10, a gente tem aí a passagem do o bom pastor, Jesus se revelando como o bom pastor das ovelhas. E eu quero chamar a sua atenção para o versículo 14 em diante, onde ele diz assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço meu Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama,
porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira a de mim, mas eu dou a minha vida de forma espontânea. Tenho autoridade para dá-la e retomá-la. Nessa ordem recebi de meu Pai. Quando a gente escuta que Jesus é o bom pastor e que ele dá a vida pelas ovelhas, isso já é confortador demais, sabe? E mais confortador ainda é quando ele diz assim: eu falo e elas escutam a minha voz. E Jesus tem um compromisso imenso aqui com as suas ovelhas. É algo vital. Ele garante que nenhuma das suas ovelhas ficará perdida. Nenhuma das suas ovelhas ficará de fora do seu rebanho. E a que Jesus estava exemplificando nisso aqui? A sua igreja. É como se ele dissesse assim: os meus filhos, os meus irmãos, eles escutam a minha voz. E eles estarão comigo sempre. E eu dou a minha vida, o meu sacrifício é por eles. É pela minha igreja. E teremos uma só igreja e um só rebanho, um só pastor. O que nos dá uma certeza de que Cristo tem guardado a sua igreja. Em tempos difíceis que estamos vivendo, a igreja de Cristo não está abandonada. A igreja de Cristo não está largada. Ele conduz o seu rebanho. É Ele quem guarda cada uma das ovelhas. E Ele prometeu que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Isso é uma esperança para nós, de que, primeiro, de que o sangue de Cristo não foi derramado em vão. Cristo pagou pelos pecados da sua igreja. Aqueles que estão na sua igreja, aqueles que nasceram de novo, como nós lemos lá em Nicodemos, lá no capítulo 3, aqueles que têm o sangue de Cristo derramado sobre si, esses estão dentro desse aprisco desse bom pastor. Esses são guardados por Cristo para sempre. E a esperança que nós temos é de que nenhuma dessas ovelhas se perderá. Então, isso mostra para nós que a nossa salvação não depende de nós. A nossa esperança da vida eterna não depende de nós acordarmos mais ou menos crente. A nossa esperança de vida eterna não depende se nós acordamos ou não, lendo a Bíblia todo dia. Porque analisa a si mesmo. Se a sua salvação dependesse de você acordar todos os dias e viver isso aqui, você estaria salvo? Nunca. Nem eu e nem vocês. Porque nós oscilamos na fé. Hoje nós estamos bem, amanhã não. Hoje eu quero orar, amanhã você corre da Bíblia. Hoje eu quero ouvir algo edificante, amanhã não. Você está nervoso, você está chateado, alguém te chateou. Nossa fé é oscilante. É por isso que a nossa fé não é capaz de garantir a nossa salvação. Tem dia que a gente ora pelos irmãos, tem dia que a gente está odiando o irmão do lado. Estou errado? Então, ou seja, o que garante a nossa salvação é Cristo Jesus naquela cruz. Foi Ele que pagou pelo nosso sangue. Foi Ele que nos deu a vida eterna. E Ele diz que nenhuma das suas ovelhas serão perdidas. Nenhuma. Aquele que Ele morreu na cruz, esses sim estarão na vida eterna com Ele. Amém? Para finalizarmos, capítulo 11, a gente tem aqui, a partir do versículo 25 e 26, capítulo 11 ali é o relato que a gente tem ali de Lázaro, né, do acontecimento de Jesus ressuscitando Lázaro. E nós já usamos essa analogia muitas vezes, de que o morto por si só não pode vir à vida. Nós, mortos na fé, a gente nunca pode escolher ir até Deus. É Cristo quem vem a nós, igual Cristo foi até Lázaro. E Cristo disse a Lázaro:
Lázaro, venha para fora. E foi assim comigo e com você em algum momento da vida. Jesus veio até nós e nos chamou de volta para a vida. E no versículo 26 e 27 ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Nesse momento, Jesus fez essa pergunta para Marta. Perguntou ela assim: Lázaro está morto, mas quem crê em mim terá a vida eterna. E mesmo que morra, viverá para sempre. Você crê nisso? E o que Marta respondeu? Sim, eu creio. Agora essa pergunta Jesus fez para Marta. E para nós? Nós cremos que Jesus é a ressurreição e a vida? Nós cremos verdadeiramente que Ele é o Filho de Deus, o Messias enviado, aquele que viria padecer pelos nossos pecados, morrer naquela cruz e garantir a vida eterna para nós? Nós cremos nisso? Nós cremos nessa certeza? Nós fizemos aqui muito superficialmente esse resumo de 11 capítulos do qual nós paramos, e se Deus permitir, a gente retoma semana que vem o capítulo 12, tá? Agora, o que fica para nós aqui de ensinamento disso tudo, é o que João revela através, lá no capítulo 20, que todas essas coisas foram escritas para que eu e você creiamos que Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Deus vivo, encarnado nessa terra, e que Ele veio, padeceu pelos nossos pecados e nos garantiu a esperança de vida. Amém? Fecha seus olhos por um instante. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor revelou a nós quem Cristo é. O Senhor abriu o nosso coração, tirou de nós a incredulidade, tirou de nós as dúvidas e as incertezas sobre quem é o teu Filho Jesus. Obrigado, Pai, pela tua palavra aqui nessa manhã. Aviva, Senhor, o teu Espírito em nós, para que possamos sair daqui mais uma vez convencidos de que Jesus Cristo é o Deus vivo, eterno para sempre, o nosso Salvador, o Deus que viveu nesse mundo e pagou pelos nossos pecados. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Abre, Senhor, o nosso coração a sairmos daqui novamente. Abençoa, Senhor, esse momento de louvor, a qual nós temos a oportunidade de te adorar com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. E se você se preparou para isso nessa manhã, tenha alegria em seu coração de ofertar a Deus por gratidão, nunca como troca, nunca como barganha, nunca como tentando comprar o favor de Deus, porque nós entendemos que é Deus quem sustenta a nossa casa e é Cristo quem edifica a nossa igreja. É o que nós oramos e te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Se humilhou por homens pecadores, pão e peixe multiplicou pra multidão com fome. Os seus feitos me fazem suspirar. Humildade como a sua, Cristo nunca existirá. Pai do céu, eu cantarei. Pai do céu, vou te louvar.
louvar por tudo que tu me fez, por um dia se entregar na cruz em meu lugar. Em Cristo. Senhor, muito obrigado por esta manhã, por este momento, ó Deus, em que estivemos aqui reunidos para cultuar, aprender, crescer, que nós possamos, ó Deus, aprender contigo, que é manso, que é humilde, ó Deus, e mesmo sendo Deus, ó Deus, se abdicou de toda essa glória para que nós pudéssemos ter vida. Obrigado por Jesus Cristo, obrigado pelo teu Espírito. Santifica-nos, ó Pai, guarda as nossas vidas, guia-nos, ó Pai, novamente para os nossos lares, nossas famílias em segurança. Livra-nos, ó Deus, deste vírus, livra-nos, ó Deus, de todo o mal que está neste mundo. Guarda as nossas vidas em Ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus